A paz de Jesus Cristo, que está acima de todo conhecimento, seja abundante nas nossas vidas. Meu nome é Jefferson e eu estarei com vocês em alguns momentos para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus, sermos edificados pela palavra de Deus e ouvirmos o Senhor falando conosco. E nós vamos dar início a esse primeiro vídeo falando sobre o estudo da salvação. Vamos falar uma parte agora e depois continuaremos fazendo outros vídeos falando sobre esse tema tão importante e necessário para o homem, para a humanidade, a salvação. A salvação bíblica, a salvação segundo a Bíblia, segundo Deus. É sobre essa salvação que nós iremos tratar. Por exemplo, se uma pessoa cai num rio e ela não sabe nadar e está afogando, ela, se alguém não for lá salvá-la, ela inevitavelmente morrerá. Então nós vamos ouvir sobre a salvação bíblica, que também tem a ver com cura. A salvação bíblica fala da libertação, fala da cura. Por exemplo, Jesus Cristo nos evangelhos, ele curou muitas pessoas e libertou muitas outras também de possessão de demônios, e ele sempre dizia: vai, a tua fé te salvou. Então, as pessoas curadas foram salvas, as pessoas libertas foram salvas. Mas a salvação vai além. Ela é também uma salvação espiritual. Ela traz a redenção para o homem, o resgate do homem, a volta do homem para Deus. Por quê? Porque nós ficamos separados de Deus. Isaías afirmou isso no seu livro, no capítulo 59, que as nossas maldades eh, fazem separação de nós e o nosso Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus, para que Ele não nos veja, não nos ouça. Então, o pecado, ele fez a separação de Deus. Nós nos tornamos escravos, prisioneiros. Lá no livro de Gênesis, mostra, vamos ver isso em outro vídeo, mostra as nossas quedas como pessoa, como humanidade. Nós caímos no pecado em Gênesis capítulo 3. Nós caímos nas obras da carne, no capítulo 6, e nós caímos também no amor ao mundo, na cobiça, no desejo fascinante pelo mundo, em Gênesis capítulo 10. Mas por que que nós precisamos de salvação? Porque sem Deus nós estamos perdidos, nós estamos separados de Deus. Nós vivemos uma vida na Terra eh, destinado a, a viver não só aqui na Terra, mas depois da morte, eternamente sem Deus. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 3, que não há um justo, nenhum sequer. Me parece que é o versículo 11. Todos, por mais justos que foram e são e serão nessa terra, inevitavelmente teve, estão tendo e terão momentos de praticar injustiças. E a Bíblia também diz nesse mesmo capítulo que todos pecaram e todos ficaram separados da glória de Deus. Então não foi um apenas que pecou ou alguns, mas o pecado passou a ser uma realidade na vida de todos nós, de toda a humanidade. Lá em Romanos capítulo 5, diz que porquanto assim como por um só homem, esse homem foi Adão, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado veio a morte física, a morte espiritual. Assim também a morte, tanto a física como a espiritual, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nesse mesmo capítulo, mais adiante, no versículo 18, afirma que, porque assim como por uma ofensa, uma desobediência, uma rebelião, veio o juízo, veio o julgamento, a condenação
sobre todos os homens, todos passaram a ser condenados. Eh, então isso ocorreu, toda a humanidade se tornaram separadas de Deus por causa do pecado. Então o pecado, ele faz essa separação, essa de Deus e da humanidade, de Deus do homem que ainda não recebeu a salvação. Ela foi prometida no Velho Testamento e ela foi confirmada, foi garantida, aconteceu com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso mais adiante, mas ela já se cumpriu, a salvação. E a, nós fomos, eh, nós fomos contaminados pelo pecado. Como acabamos de ler, todos pecaram. Então nós passamos a ter uma natureza pecaminosa. Vocês moram em zona rural, vocês sabem que um pé de mamão vai sempre dar a fruta de mamão. Assim como um pé de mangas vai sempre dar a fruta manga. Não tem como a manga produzir mamão, e nem tampouco o mamão produzir a manga. Assim também a natureza humana é pecaminosa. Ela sempre vai dar o fruto dos pecados, porque é uma natureza que se tornou pecado, pecaminosa. Inevitavelmente vai estar, às vezes em um momento não, mas inevitavelmente em muitos momentos vai praticar o pecado. E o que é o pecado, a definição do pecado? O pecado no hebraico e no grego, que são as duas línguas que foram escritas, a Bíblia, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Quer dizer errar o alvo. O homem errou o alvo. A direção do homem era andar sempre para Deus, diante de Deus. Ele passou, por causa do pecado, dar as costas para Deus, a andar em direção oposta. Ele errou o alvo. Ele passou a fazer a sua própria vontade. Ele passou a viver uma vida independente. Ele passou a ter uma vida de rebelião, às vezes consciente, às vezes a rebelião ela é inconsciente, mas passou a ter uma vida de rebelião contra Deus. E nós vamos ver como, de modo mais detalhado, como entrou esse pecado no mundo, como iniciou, a consequência dele. Vamos falar sobre esse assunto, sobre o que é o pecado mesmo, no próximo vídeo. Então, eu aguardo você para que juntos possamos ouvir sobre esse tema tão importante, a salvação, e falando sobre o que é o pecado, né? O que o pecado fez em Adão e, através de Adão e de Eva, passou para toda a sua descendência, toda a humanidade. Então, eu aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe a todos, em nome do único Senhor e Salvador dos homens, Jesus Cristo. Amém.